Quando a gente pensa em perigos que podem acabar com a vida humana na Terra, a gente sempre pensa em coisas muito grandes como terremotos, tsunamis, mudanças ambientais e climáticas, mas vou dizer para vocês que não são só essas coisas gigantescas que podem de fato acabar com a humanidade. Aqui a gente vai ver pequenos animaizinhos que começam a mudar toda a nossa realidade, num livro que fala sobre um apocalipse e num livro que era muito esperado por mim, pelo menos. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre essa obra setentista, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que é rato de sebo, assim como eu. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e hoje a crítica literária vem com um livro que eu estava com muita expectativa, livro esse que eu procurei uma nova edição diversas vezes pelos sebos da cidade, não encontrei e resolvi ler essa edição mesmo, que está meio acabadinha, que é O Enxame do Arthur Herzog, livro esse que tem outro título chamado O Ataque das Abelhas. Eu estava com uma grande expectativa por ler um livro de terror que fosse diferente daquilo que eu estava habituado. Então eu não vou ver casas assombradas, psicopatas, não vou ver grandes criaturas. Aqui a minha leitura seria sobre algo muito pequeno e algo que está no dia a dia, para ver se me causava um pouco de incômodo. Vou dizer para vocês que causou, pelo menos no seu início. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a sinopse dele agora. Aqui a gente vai ver pequenos ataques de abelhas assassinas que se espalham pelos Estados Unidos. Na verdade, se espalham pelo mundo, mas se espalham a pequena escala. Então a gente vai acompanhando caso a caso, o caso de uma mulher que está estendendo a roupa e de repente ela é picada por uma abelha e por várias. O caso de uma família que está fazendo um pequeno piquenique e de repente as abelhas começam a atacar a comida logo depois dessa família. E esses ataques acendem um alerta nos especialistas, afinal as abelhas não são dessa forma, elas não vivem dessa forma, elas não atacam pessoas, e aí os cientistas começam a pensar que talvez haja uma mudança no ecossistema, ou talvez a espécie dessa abelha assassina seja diferente. Só que enquanto são em casos isolados, isso não é tão preocupante. Só que as abelhas começam a se juntar num grande enxame que está indo em direção à cidade de Nova York, que é o final da nossa batalha gigantesca entre a natureza e os seres humanos. Esse livro é muito interessante em seu início, ele traz vários detalhes técnicos que inclusive eu achei que fosse algo real. Eu fiquei pensando, será que de fato as abelhas vieram para a Terra dessa forma? Será que é isso que ocorre na mutação das abelhas? Então parece que o Arthur Herzog conseguiu fazer uma boa pesquisa para criar esse livro, que foi escrito em 1974, ou pelo menos foi trazido para o Brasil nesse ano. Só que aí esses detalhes técnicos começam a ser muito aprofundados. O que era para ser uma história que parecia ser real, acaba se tornando uma história muito enfadonha. Aqui então, quando chega a parte científica, a gente vai perdendo páginas e páginas e páginas, descrições muito grandiloquentes sobre a criação de um grande cenário, sobre a criação de uma estufa gigantesca, no modo como as abelhas se reproduzem, no modo como as abelhas saíram do Brasil, inclusive, para chegar nos Estados Unidos, como elas são abelhas assassinas e por quê. Só que essas explicações se perdem em vários jargões técnicos, em várias páginas que não são tão interessantes, e isso acaba minando o livro. Eu pensei em descrever esse livro, quando eu estava lendo, como um grande gráfico em forma de U, que começa em grande alta, desce rapidamente para uma leitura chata e sobe de novo em grande alta. Só que, infelizmente, esse livro não sobe. Então ele pode ser considerado como um gráfico que está lá em cima e caiu. Então aqui eu vi uma grande história no início, que mostra essas abelhas que são um pouco maiores que as originais, fazendo caos, fazendo desespero. As cenas que elas atacam os seres humanos são cenas muito claustrofóbicas, só que essas cenas se perdem. Afinal, a gente vê uma grande bobagem técnica. Parece que a gente está lendo um artigo, muitas vezes, ao invés de ler um livro de ficção/terror. A minha grande espera por esse livro, a minha caçada por essas novas edições, afinal essa está bem acabadinha, como vocês mesmos veem, foi uma espera que eu acabei me decepcionando. Ainda bem que eu não paguei caro por uma edição que não fosse tão desgastada quanto essa. Consegui ler nessa aqui e pelo menos matei a minha curiosidade. Se você tem algum outro livro que tem um terror diferentão, que fale sobre pequenas ou grandes criaturas, escreva aí embaixo, eu adoro ler esses livros de terrores diferentes. Se você gosta de ler livros de terror antigo, dos anos 70, 80, 90, tem dicas para mim também, escreva, é algo urgencial. Eu adoro essas dicas de livros antigos, adoro ficar caçando livros em sebos e adoro encontrar títulos e autores que eu nunca havia visto e conhecido. E como sempre, agradeço a cada segundo de vocês por aqui nesse vídeo específico.